Amém, queridos. Hoje nós queremos dar continuidade à palavra ministrada já há 5 semanas a respeito do fruto do Espírito. E o fruto de hoje que nós vamos estudar, ouvir sobre ele, é o fruto da paz. E como texto base, nós vamos ler Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, o fruto do Espírito de hoje é o fruto da paz. Eu já ministrei essa palavra no culto da manhã, e até é inédito isso na minha vida, ministrar a mesma palavra 2 vezes no mesmo dia. Mas glória a Deus, a gente vai aprendendo, vai crescendo com isso. E a pergunta que eu fiz para os irmãos para começar, eu perguntei se fizéssemos uma enquete aqui, uma pesquisa, se te perguntasse se você é uma pessoa de paz, se você tem paz, o que você responderia? Sim? De vez em sempre? De vez em nunca? Depende das circunstâncias? Você tem paz na sua vida? Eu, lendo algumas coisas a respeito do fruto do Espírito, eu encontrei essa definição, que paz é a quietude de coração e mente, baseada na convicção de que tudo vai bem entre o crente e o seu Pai Celestial. Quietude de coração e de mente, baseada na convicção de que tudo vai bem entre o crente e o seu Pai Celestial. É uma boa definição, né? Nos ajuda a entrar por esse caminho da paz e entender um pouco melhor. Mas quando a gente lê ali Gálatas 5, 22, citando a paz, que tipo de paz é essa que esse texto está falando? Se há uma coisa que tem faltado hoje em nosso mundo, e para isso a gente só precisa ligar a televisão, acessar o celular, se há uma coisa que falta é paz. A gente vê nações se levantando contra nações, a gente vê guerras já em toda a história da humanidade, desde os tempos bíblicos. O ser humano, ele consegue ter a capacidade de não ter compaixão do seu semelhante, né? E a guerra, ela é terrível, a gente acompanha de longe, mas entristece o nosso coração. Entristece você ver notícias de pessoas crianças, famílias sendo mortas. Estão se cumprindo as profecias, pastora. Sim, eu creio também, mas não deixa de doer no meu coração ver essas pessoas morrendo pela dureza do coração humano, muitas vezes. Mas será que essa paz que essas pessoas procuram nesses lugares, ou essa paz que tanto se proclama pelo mundo, é a mesma paz que o Senhor fala nesse texto? Será que é a mesma paz? E a gente quer começar aqui a palavra definindo qual que é a fonte da paz. Qual é a fonte da paz? Então vou pedir para você abrir comigo Isaías 9. Isaías capítulo 9, versículo 6. Uma profecia a respeito do Messias que viria, e nós sabemos que ele é Jesus, que ele já veio. E Isaías 9, versículo 6 fala assim, e aquela canção que nós cantamos e gostamos muito: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Jesus é chamado aqui de Príncipe da Paz. O que faz um príncipe? Reina. Que o Senhor Jesus, com a sua paz, possa reinar nas nossas vidas, independente das circunstâncias. Ele é o príncipe da paz. É nele a fonte da paz verdadeira.
Então, se as pessoas têm procurado paz fora de Jesus, nos acordos humanos, nas tentativas de negociar, de se tornar pessoas melhores, não vão encontrar. Porque a fonte de paz é o Senhor Jesus. Abra comigo também Miqueias, profeta Miqueias, capítulo 5, versículo 5. Outra profecia a respeito do Messias. Miqueias mais difícil de achar, né? Vamos lá. Miqueias 5, 5. A primeira frase do versículo diz assim: Ele será a sua paz. Miqueias está aqui falando a respeito de um governante que viria de Belém e vai dando características para ele. E nesse versículo, nesse determinado ponto, ele fala: e ele será a sua paz. Quem é o ele? Jesus. Então a paz não é um sentimento, queridos. Paz não é um negócio assim, ai, estou em paz, está tudo bem à minha volta, eu estou me sentindo bem, está tudo bem na minha casa. Paz não é um sentimento, uma emoção. Paz é uma pessoa. E essa pessoa se chama Jesus Cristo. E se nós andarmos com Ele, a paz dele estará conosco. Se nós andarmos com Ele, nós vamos receber essa paz que nós tanto procuramos. E em outro lugar nós não vamos encontrar. Amém? Lá em João, capítulo 14, tem tantas coisas para falar sobre paz, irmãos. Sobre o fruto da paz. Nós vamos dar uma passeada na Bíblia, se você puder, quiser acompanhar. Senão você só escuta, se não te distrair. João 14, 27. Quando Jesus ele deixa uma palavra aos seus discípulos antes da sua morte, ele fala assim: deixo-lhes a paz. Qualquer paz? Não, o texto segue: a minha paz eu lhes dou, e não a dou como o mundo dá. Não se perturbe o seu coração e nem tenham medo. Jesus ele deixa aos seus discípulos, e nós também somos seus discípulos, a sua paz. Ele deixa dele próprio para nós. E aí ele faz uma comparação, ele fala: não é a paz como a paz do mundo. Eu falei, mas se eu meditando nesse texto, eu pensei, mas Senhor, que paz é essa do mundo? Existe paz no mundo? A paz no mundo depende das circunstâncias. Depende se está tudo bem. E a paz do Senhor não depende disso. Você pode estar vivendo um período de luta, um período de dificuldade, mas a paz do Senhor pode estar repousada sobre a sua vida, porque não depende da circunstância, não depende de você, depende dele. E se você estiver com ele, e essa paz ele já deixou, ele nos deixou a sua paz. A gente aqui se esquece muitas vezes, mas ele já nos deixou a sua paz. Depois, quando Jesus ressuscita, sempre quando ele aparece aos discípulos, se a gente for lendo os textos, Jesus fala: a paz seja convosco. Aí Jesus aparece, assusta todo mundo, até que a ficha caia, né? A paz seja convosco. As cartas dos apóstolos, a gente sempre vê no começo: paz, irmãos, graça e paz. Como é que a gente se cumprimenta? Qual que é o primeiro crentez que a gente aprende quando se converte? A paz do Senhor. Tem até uma história engraçada com o Carlos, que nós pastoreávamos uma igreja numa região bem distante da cidade, última rua do último bairro, né, amor? E um dia o Carlos cumprimentou uma criança, uma menina, com a paz do Senhor. E ela olhou para ele e falou: a paz da senhora. Ela deve ter tido entendimento de que se ele era homem, estava dando a paz do Senhor, e ela era menina, ela tinha que dar a paz da senhora, né? A gente não esquece disso, porque foi bem engraçado. Mas a gente se cumprimenta e fala: a paz do Senhor. Ou a paz, né? Abrevia, eu sou uma dessas, a paz. Mas a gente muitas vezes não para
para pensar o poder disso. Isso se torna apenas um cumprimento de crente, né? Às vezes, se você está num lugar e você cumprimenta com a paz e alguém não é crente, vai olhar e já vai identificar. Mas não é apenas um cumprimento. Você pode ministrar a paz do Senhor na vida do seu irmão, da sua irmã, e você não sabe às vezes o que ela está passando. E você olha, você dá um abraço, e você cumprimenta com a paz do Senhor. Queridos, isso não é pouco. Isso não é pouco. Há um outro texto em Mateus que Jesus, quando envia os discípulos, ele instrui assim, ó, vocês entram numa casa, e quando vocês chegarem ali, vocês ministrem a minha paz. E se ali tiver um homem de paz, essa paz repousará sobre aquela casa, senão ela voltará para vocês. Então, eu entendo que como discípulos do Senhor, nós também temos essa autoridade de ministrar a paz para outros. Você entrar numa casa, quando você visita alguém que está com enfermidade ou em lutas, e você põe o pé e você fala, a paz do Senhor esteja sobre essa casa. Queridos, isso é poderoso porque é palavra do Senhor. Não é palavra nossa, é palavra do Senhor. Amém? E a gente precisa valorizar mais isso. Receba a paz do Senhor quando alguém te cumprimenta. Dê a paz do Senhor ao seu irmão quando você cumprimenta. Isso é poderoso. Amém? Queridos, e a paz como fruto do Espírito, eu já falei antes, ela não é apenas... ela não é um sentimento e não deve ser baseado naquilo que nós vemos. Ela tem que ser uma convicção de que o Senhor está conosco, de que o Senhor cuida de nós, de que o Senhor sabe do que nós precisamos. E nós temos que guardar o nosso coração. Muitas vezes a gente dá muita ênfase, muita atenção àquilo que a gente sente. Ah, hoje eu não estou me sentindo bem. Hoje eu não estou me sentindo muito crente. Hoje eu não estou me sentindo muito amado. E começa a alimentar sentimentos, emoções ruins. A nossa fé, querida, a nossa base da nossa fé não deve ser os sentimentos. Deve ser a palavra do Senhor. E a obra do Espírito Santo em nós. Abra comigo lá, João, se você ainda tiver com a Bíblia aberta. João 16, 33. Jesus fala a respeito das coisas que viriam, do fim. E ele diz assim: eu lhes disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Eu lhes disse essas coisas, para que vocês tenham paz. A nossa paz precisa estar firmada naquilo que Jesus diz a nosso respeito. Naquilo que Jesus tem no seu coração para nós. Para que vocês tenham paz. Amém? Nós também somos chamados pelo Senhor para sermos pacificadores. Se nós temos a paz de Cristo em nossa vida, o fruto da paz sendo gerado em nós, nós somos também chamados a ser pacificadores. Lá nas bem-aventuranças de Mateus 5, Mateus 5:9, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Mas só pode dar aqui, a gente só pode dar aquilo que a gente tem. A gente só pode dar aquilo que a gente tem. E o pacificador é aquele que promove a paz. E se o fruto da paz estiver sendo gerado dentro de nós, nós vamos poder pacificar. Talvez não as guerras tão longe de nós, mas pacifique primeiro a sua casa. Pacifique o seu lugar de trabalho. Pacifique a igreja, o Ministério Cristão, Justiça e Paz. Porque às vezes coisas chegam para nós, comentários, situações, e a gente apaga o fogo com gasolina. Sabe? Você já ouviu essa expressão? Você apaga fogo com gasolina? Querido, se algo ruim chega a você, precisa acabar em você. Se uma fofoca chega aos seus ouvidos, precisa acabar em você. Se uma crítica a respeito de um terceiro chega a você, precisa parar em você.
Não continue, não se deixe ser usado por Satanás. Seja pacificador, a começar dentro da sua casa. Às vezes o relacionamento do pai com o filho não é muito bom. Mãe, mulher, esposa, pacifique. Tenha uma palavra de sabedoria. Quantas vezes casamentos são destruídos porque falta paz dentro da casa, do lar. Só briga, só gritaria. Mulheres, nós precisamos ser pacificadores em nosso lar, em nossa casa. E eu falei isso de manhã, às vezes, pacificar é não falar nada, é não responder naquele momento. É buscar a sabedoria de Deus, é ter e preparar a sua casa para quando seu esposo chega do trabalho, deixar um ambiente de paz, para os seus filhos crescerem um ambiente de paz. Homens também, vocês também são pacificadores. Dentro do trabalho, quantas circunstâncias vêm, e a gente, em vez de acalmar, joga mais lenha na fogueira muitas vezes. Mas nós somos chamados a ser pacificadores. Abra comigo Romanos 12, 18. Olha que palavra poderosa. Todas são, né? Romanos 12, 18. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Aí Hebreus 12, 14. Hebreus 12, 14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Às vezes é necessário esforço da nossa parte para sermos pacificadores, para gerarmos paz. No que depender de nós, nós precisamos viver em paz com o outro, com aquele que está à nossa volta. Amém? Vocês estão entendendo a palavra, irmãos? A paz do Senhor, ela também faz parte do reino de Deus. Quando lá em Romanos, o apóstolo Paulo fala que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas alegria, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Faz parte do reino. Se a gente quiser manifestar o reino de Deus através das nossas vidas, a gente precisa manifestar a justiça de Deus, a paz do Senhor, a alegria no Espírito, precisam nos acompanhar. E o reino de Deus vai ser manifesto aonde nós estivermos. Amém? A paz, o fruto da paz, também tem a ver com descanso. Se eu pedir para vocês pensarem em uma figura, em um lugar de paz, que vem à mente de vocês, vocês me diriam uma rede pendurada numa árvore, uma cadeira de praia na frente do mar, um chalé na montanha ou a Avenida Paulista? Qual seria uma imagem de paz? As três primeiras, provavelmente, né? A não ser que você goste muito de barulho. Mas quando a gente pensa em paz, a gente pensa em lugar de descanso. E quantas vezes a gente chega em casa, eu só quero um pouco de paz. Eu não quero filho correndo pela casa, eu não quero cachorro gritando. Eu só quero um pouco de paz. Cachorro latindo, aliás, criança gritando, cachorro latindo. Eu só quero um pouco de paz. A gente está dizendo o quê? Eu quero descanso. E a paz tem a ver com descanso. E a gente vive um tempo onde as pessoas correm demais. E quando se para descansar, se sente até uma culpa, assim. Eu estou descansando, eu não posso parar. Preciso fazer alguma coisa. O Senhor mesmo, Deus mesmo estabeleceu um dia de descanso lá nos mandamentos. Estabeleceu que a gente tivesse um dia de descanso. Eu sou da época, até brinquei hoje cedo, que o mercado não abria domingo. O supermercado não abria feriado.
Se você não fizesse a sua compra até 23 de dezembro, você não tinha ceia de Natal, porque o mercado estava fechado. E o que a gente vê hoje? É de segunda a segunda, 24 horas, é a hora que você precisar. E as pessoas não param. E às vezes até é uma fuga as pessoas não pararem, porque se elas pararem, elas podem perceber o quão distante elas estão de Deus e como está a situação da sua vida. Elas não querem parar, elas querem continuar. Mas o Senhor nos chama a ter descanso nele, amém? Aprender a descansar, não só o corpo, mas a mente, a alma. Quantas almas cansadas, quantos crentes atribulados, cheios de problemas, porque não param para descansar. Não param para desfrutar da paz que o Senhor já deixou para nós. E quando nos falta descanso, nos falta paz, sobra outras coisas. Quando nós não estamos descansados em Deus, vai nos sobrar preocupação, vai sobrar ansiedade, vai sobrar um monte de pepino. Tinha uma outra palavra que eu esqueci agora, precipitação. Quantas decisões erradas você já tomou por estar cansado? Às vezes cansado da situação. Eu não aguento mais essa situação, estou cansado disso. Aí você toma uma decisão. E um tempo depois você descobre que piorou. Porque você não estava descansado, você não estava em descanso, você não estava em paz. E você tomou aquela decisão. Lá em Gênesis 25... relata a história de Jacó e Esaú, quando Esaú vende a sua primogenitura, o seu direito de filho mais velho, de herdeiro, para Jacó por um prato de lentilha. E o texto fala que Esaú estava cansado, tinha vindo de um tempo de caça, estava faminto. E quando Jacó lhe oferece o prato de lentilha, ele fala assim: para que me serve a minha primogenitura? Não é isso? Eu estou morrendo. Estou com fome, estou cansado. E ele despreza então o que era a sua bênção, porque estava cansado. Se precipitou. Querido, aquele que não tem paz, ele se precipita. Ele não consegue descansar em Deus, esperar em Deus uma resposta. Ele faz pelas próprias forças e pode ter consequências. Abra comigo Colossenses 3,15. Colossenses 3,15. Aqui vai nos falar que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Primeira parte do texto, que a paz de Cristo seja o juiz. Algumas versões falam árbitro dos vossos corações. O que é um juiz de futebol? Teoricamente, ele tem que dizer o que é certo ou errado no jogo. Ultimamente está difícil nos campeonatos aí brasileiros, estaduais, para quem acompanha. Mas a função do juiz é essa. Ele vai dizer se está certo ou se está errado. Se isso vale, se isso está na regra ou não. A paz de Cristo como nosso árbitro, ela vai ser como um guia. Ela vai nos dizer se isso que estamos pensando, isso que estamos fazendo, é certo ou não. Às vezes nós tomamos decisões e nos falta paz. Não é assim? Ficamos noites sem dormir para tentar resolver algum problema, alguma situação. E a palavra tão simples nos diz que a paz do Senhor seja o árbitro, seja aquele que guie, que guarde o nosso coração. Então, quando você precisar tomar uma decisão, coloque isso em primeiro lugar. Senhor, eu quero a tua paz sendo manifesta em mim. Eu quero que o Senhor me dê como um sinal a tua paz para eu tomar qualquer decisão na minha vida. Amém? Agora, abra comigo Mateus 8. Mateus 8, 23 a 24. Ainda sobre descanso.
fruto do Espírito da paz, ele deseja gerar descanso nas nossas almas. É um texto tão conhecido que Jesus acalma a tempestade. Amém? Posso ler? Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, gritava. O que está escrito aí? Não são vocês que estão dormindo não, né? Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Os discípulos, alguns deles, eram pescadores. Enfrentavam o mar com frequência. Conheciam bem o barco. Então eu acredito que a tempestade estava feia. Já tinham feito tudo que podiam ter feito. E quando eles chamam Jesus, eles falam: olha, o barco vai afundar, nós vamos afundar. E Jesus está dormindo. E muitas vezes nós pensamos que é mais poderoso a gente se levantar nas tempestades da vida e mandar a tempestade se acalmar. E eu creio que para muitos de nós, Jesus quer fazer outra coisa. Jesus quer nos fazer deitar e dormir, ainda que o barco balance. Ainda que o barco balance, mas se Jesus estiver nele, não vai afundar. Amém? Querido, descanse em Deus. Deixe que essa paz do Espírito encha você de tal maneira que a tempestade vai chegar, e tem chegado cada vez mais forte para muitos de nós. Mas aprenda a descansar em Deus. Aprenda a dormir com Jesus no barco. As tempestades, elas não vêm sem propósito. E elas não duram para sempre. Ainda que sejam fortes. Às vezes as tempestades, as lutas da nossa vida são resposta de oração e a gente não percebe. A gente ora: Senhor, eu quero crescer na fé, eu quero maior intimidade, eu quero romper nas coisas espirituais. Aí Deus manda uma tempestade. Aí a gente reclama. E a gente tem medo. Acorda, Jesus, acorda, Jesus. Mas Jesus está forçando a sua fé se desenvolver, criando uma estrutura espiritual mais elevada, mais firme. Talvez seja o tempo de pensarmos se nós estamos pedindo, clamando, ordenando para que a tempestade se acalme, quando Jesus está dizendo: filho, filha, descanse. Eu estou aqui. Descanse. Senhor, a fé, ela nos faz levantar e ordenar a tempestade que se cale, que pare. A fé pode fazer isso, e há tempos para fazer isso, mas só a paz faz com que a gente durma enquanto o barco balance. Então descanse. Deus tem cuidado de você, Deus tem cuidado da sua casa. Não tem te faltado nada se Ele está contigo. Amém? É aquele que consegue, vai dormir. Não agora, irmão. Deixa o culto acabar. Deixa a palavra acabar. Pastor, me ajuda, pastor. Descanse. Descanse no Senhor. E aquele que consegue descansar e dormir, ele experimenta aquela paz que está lá em Filipenses 4:7, que excede todo o entendimento. Vamos ler esse texto? Pastor, coloca aí para nós Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A paz que excede o entendimento, aquela paz que não tem explicação. E ela guarda duas coisas: o coração e a mente.
Coração onde estão as emoções, né? Os sentimentos. Precisa ser guardado. A gente precisa ordenar muitas vezes que as nossas emoções se aquietem na presença do Senhor. O salmista, eu acho que foi Davi, em um salmo, ele fala: como uma criança desmamada, assim é minha alma, descansa no Senhor. E quem já viu um bebê, quem é mãe, já amamentou, já cuidou, sabe o que é uma criança depois que mama? Como fica? Ela não está preocupada se tem que pagar a conta de luz amanhã, se a mãe vai voltar a trabalhar, se trocar o lençol, se trocar a fralda. Não, se trocar a fralda ela se importa. Mas ela descansa. E o salmista usa essa linguagem. Eu coloquei a minha alma para descansar no Senhor, como uma criança que desmamou, que acabou de mamar, que está com a barriguinha cheia. Ela descansa no colo da mãe, no colo do pai, de quem estiver com ela. E o Senhor quer que a paz dele nos ensine a descansar. Pare de correr atrás do vento. Aprenda a descansar em Deus. Aprenda a descansar em Deus e a viver essa paz que excede todo entendimento, que guarda o coração e guarda a mente. A nossa mente precisa estar guardada pela paz do Senhor. A nossa mente precisa estar guardada pelo descanso. Senão as setas vão nos alcançar, as setas do inimigo vão nos alcançar. E vamos começar a pensar, imaginar coisas que muitas vezes nem existem e nos preocupar com querendo resolver problemas que ainda nem aconteceram. Então aprenda a descansar. Hoje à tarde, ainda meditando um pouco nesse texto sobre a tempestade, talvez é um tempo que a gente tenha vivido, que a gente esteja vivendo, de aprender a descansar, a dormir com Jesus no barco. Talvez a tempestade pode aumentar. Talvez a próxima seja pior. Enquanto a gente descansa, a gente é fortalecido. E o Senhor quer nos fortalecer. Porque talvez a próxima batalha seja ainda mais feroz e você precisa estar preparado. Não quero assustar ninguém. Mas o Senhor falou isso comigo nessa tarde. Nós precisamos estar preparados para as próximas batalhas. Jeremias fala: se você cansa quando corre com os homens, como será quando correr com os cavalos? Se nós quisermos ir além no Senhor, nós temos que começar a crescer em Deus. E nós começamos a crescer muitas vezes pelas lutas, pelas batalhas. Agora o Senhor pede para deitar e dormir. Talvez na próxima Ele mande você sair do barquinho. E daí você vai dizer: não, Jesus, quero ficar aqui dormindo. Talvez na próxima. Depois que você estiver descansado e forte e firme no Senhor, Ele vai pedir para você sair do barquinho, como Pedro pediu para sair e alcançar Jesus sobre as águas. Então aprenda a descansar. E que essa paz do Senhor, esse fruto da paz, tão necessário para nós, seja frutificado em cada um de nós nessa noite, amém? Se não tem estado frutífero em você. Às vezes a paz, eu brinquei hoje cedo também, a paz, a fé e a paciência, elas dão as mãos e elas são as primeiras a que pulam fora, quando as coisas ficam difíceis. A fé e a paz são assim, ó, são amigas as duas. Mas a paz, geralmente é o que a gente perde primeiro. Quando alguma situação vem sobre nós, muitas vezes a paz se perde primeiro. Não, eu tenho fé, vai dar tudo certo, o Senhor vai mover, mas passa uma semana sem dormir. Na fé, mas sem paz. E o Senhor não deseja que seja assim, porque Ele nos deixou a sua paz. E a paz dele está conosco. Nós precisamos apenas desfrutá-la. Precisamos deixar que o Espírito gere esse fruto da paz tão necessário nesse mundo. Uma paz que excede todo entendimento. Queridos, o que faz uma mãe que perde um filho, quando vai ser consolada por alguém, consola essa pessoa. Isso é paz que excede o entendimento. Quantas histórias nós temos de mártires, dos primeiros cristãos que morreram queimados em fogueiras, e iam cantando e adorando a Deus, e se ouvia mesmo no fogo, mesmo entre os leões.
em paz. Em paz. O que é isso? Paz que excede todo o entendimento. Você que deseja desfrutar dessa paz, assim como eu. Amém? Você pode se colocar de pé. Ainda tem um texto que eu gostaria de ler para os irmãos. Talvez você ouviu tudo isso a respeito do fruto do Espírito da paz que o Senhor gera em nós, de domina a tempestade. Mas Romanos 5, versículo 1, fala assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira paz que o homem precisa ter é paz dele com Deus. E essa paz, ela é realizada através da obra que Jesus fez na cruz. Então, se nessa noite eu quero convidar, eu quero chamar, se alguém que está aqui ouviu essa palavra, mas não tem essa aliança de paz com Deus ainda, e deseja fazer essa aliança com o Senhor nessa noite, é tempo também de alianças de paz com Deus, e daí todas as outras coisas virão. Há alguém no nosso meio que gostaria de fazer uma aliança de paz através do nome de Jesus com Deus Todo-Poderoso? Pode vir aqui na frente se tiver. De paz com Deus nos transforma em filhos. Nos transforma em filhos de Deus. Adorar o Senhor. Menino nasceu como um filho, se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. O seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O príncipe da paz, ele está aqui nesta noite. Ele deseja gerar paz no seu coração. Debaixo de suas asas eu me escondi.
convidar você a vir aqui na frente comigo e pedir ao Senhor que esse fruto da paz seja gerado em você de uma maneira sobrenatural. Que nós possamos clamar juntos para que o Espírito Santo gere em nós essa paz, independente das circunstâncias. Nós estamos aqui, é a 6ª semana que tem sido ministrada a respeito do fruto do Espírito. E o fruto do Espírito nos transforma em pessoas mais parecidas com Jesus. Vem aqui na frente, pode chegar mais perto aqui. Ah, Senhor, Tu és o príncipe da paz. Tu és aquele que nos convida para descansarmos em Ti. Espírito Santo de Deus, gere em nós o Teu fruto da paz. Gere em nós o Teu fruto da paz, Senhor. Que seja perceptível em nossas vidas que a paz do Senhor está sobre nós. Ah, Espírito Santo, completa a Tua obra em nós. Vá formando em nós o Teu fruto. Vá formando o Teu fruto de paz. Coloca no coração, na vida de cada irmão e irmã, na minha vida, Senhor, a Tua paz. Nós queremos manifestar o Teu reino. E o Teu reino é justiça, paz e alegria no Espírito. Senhor, independente das tempestades e das lutas, o Senhor é a nossa paz. E nós queremos aprender a descansar em Ti, a dormir, ainda que esteja difícil. Saber que o Senhor tem guardado as nossas vidas. Então vem nesse lugar, Espírito Santo, com Teu rio de paz. Inunda os nossos corações. E que a Tua paz gere descanso. Que a Tua paz gere descanso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Santo
abraço quem está do seu lado. Vai olhar nos olhos dele e vai dizer: a paz do Senhor seja contigo.